Oi pessoal, tudo bem? Ontem foi feriado e eu decidi visitar uma cidade que fica relativamente próxima de Curitiba para mostrar para vocês. Uma cidade chamada Castro. Já ouviu falar? En ineens zag ik je lopen en ik dacht, Sabe onde fica? Eu vou pôr um mapa aí para você se localizar, tá? Castro é uma cidadezinha que fica numa região que os geógrafos chamam de região dos Campos Gerais. E eu tô aqui num lugar um pouquinho afastado da cidade de Castro em si, assim, mas que está diretamente ligado à fundação da história da cidade de Castro, à história do tropeirismo e, por isso, também à história do nosso estado do Paraná. É um lugar lindíssimo e vale a pena você dar uma olhada. Vamos lá? As terras da fazenda Capão Alto foram dadas como sesmaria para Pedro Taques de Almeida. Com o descobrimento de ouro na região das Minas Gerais, houve um intenso processo de migração para lá. Muita gente em busca de riquezas, muitos escravos que eram levados para lá para poder explorar o ouro, enfim. Vários núcleos populacionais se formaram naquela região e isso aumentou a demanda por alimentos, o que era já um certo problema dentro do Brasil, né? Alimentos que atendessem, produtos que atendessem o mercado interno. Logo, foi necessário que outras regiões provessem de alimentos à região das Minas. E aí a região sul acabou ocupando esse papel, enviando para lá gado, que era utilizado como gado de corte para carne, mas também com várias outras utilizações. O gado vinha principalmente dos Pampas Gaúchos e era vendido na feira de Sorocaba, em São Paulo, e de lá seguia para Minas Gerais. Para isso, era preciso que esse gado se deslocasse até São Paulo, passando pelas regiões que hoje compõem os Campos Gerais no Paraná. Logo, a fazenda Capão Alto se converteu num ponto de parada para esses tropeiros que passavam por aqui, indo e voltando do caminho da feira de Sorocaba. A fazenda foi adquirida por uma ordem religiosa, a Ordem dos Carmelitas, e ela ocupou boa parte da história desse território aqui. Quando os carmelitas chegaram na região, já existia aqui uma capela consagrada a Santo Antônio do Capão Alto. Aqui atrás de mim a gente tem as ruínas dessa primeira capela, que data de 1751. Ela foi ainda construída por ordem da família do Pedro Taques, que foi o primeiro dono dessa região, o primeiro proprietário dessa região aqui. Ao redor dessa capela foram se criando alguns assentamentos, porque toda a vida social das pessoas acontecia muito ligada à religião, casamentos, batizados, né, e as celebrações que ocorriam também por conta de funerais. Os carmelitas continuaram usando a capela, mas depois, talvez para não misturar a vida religiosa com as atividades econômicas da fazenda, eles construíram uma outra capela consagrada a Nossa Senhora do Carmo, numa região um pouco mais distante. E aí sim, ali a gente tem a cidade de Castro que vai se desenvolver, porque aí as pessoas também vão morar naquela região mais próxima à capela. Em 1770, os carmelitas precisaram se retirar aqui da fazenda e retornar para São Paulo. Isso aconteceu porque uma série de políticas com relação ao governo português e a Santa Sé mudaram, e isso tornou as ordens religiosas presentes no Brasil alvo de investigações e de intervenções do governo português. E durante esse tempo, o tempo que os carmelitas estavam fora daqui, a fazenda foi administrada pelos escravos, né? Quando os carmelitas vieram, eles trouxeram vários escravos para o trabalho na região, e de 1770 a 1864, a fazenda foi totalmente administrada
por escravos, que continuavam realizando as atividades aqui, a criação de gado, as práticas agrícolas, enfim. Como os carmelitas não estavam aqui, os escravos puderam se organizar à sua própria maneira, né? E uma questão muito importante dentro dessa organização foi a religiosidade. Esses escravos, eles foram catequizados e disciplinados pelos padres, eles tinham uma grande devoção à Nossa Senhora do Carmo, que eles tratavam como Senhora. No período em que eles administraram a fazenda, essa organização era feita da seguinte forma: todas as semanas, os escravos escolhiam entre si um que iria supervisionar os trabalhos e também ouvir e interpretar as mensagens de Senhora. Então eles acreditavam que eles tinham uma líder, que era na verdade uma líder espiritual, né? Nossa Senhora do Carmo, que se comunicava diretamente com eles e que os ajudava na organização aqui. Dessa forma, os cativos sentiam-se livres, né? Porque eles estavam longe dos seus proprietários, organizando-se a sua própria maneira, né? Criaram famílias aqui, criaram laços afetivos com outros escravos de fazendas da região, inclusive laços de amizade, inclusive laços de compadrio, né? E por muito tempo viveram assim. Maria. Mas em 1864, toda essa situação dos escravos mudou. Os carmelitas precisaram começar a se desfazer de alguns bens e eles vão vender a fazenda, mas antes eles vão vender também os escravos que estavam aqui. É claro que isso gerou uma revolta desses escravos, porque muitos nasceram aqui já sem a presença dos carmelitas e se sentiam, como eu falei, livres. Em 1870, a fazenda foi vendida para o Barão de Monte Carmelo, Bonifácio José Batista. Foi ele que construiu esse casarão aqui, que agora vocês vão dar uma olhadinha. Da capela que nós já vimos, a maioria das construções aqui pertencem ao período em que a fazenda pertenceu ao Barão de Monte Carmelo. Aqui, por exemplo, onde eu tô, era uma senzala que depois foi transformada em queijaria, mas aí a senzala aqui já é a senzala dos escravos que pertenceram ao Barão de Monte Carmelo e não daqueles escravos que pertenceram aos carmelitas. Isso aqui foi tombado como patrimônio histórico e a ideia era transformar num hotel fazenda. Foi realizado um estudo arqueológico da região e parte das descobertas deste estudo pode ser conhecida aqui dentro da própria casa, que fica aberta para visitação. Brasil, que ainda não tinham se desenvolvido tanto, né? Porque não tinham
não eram regiões onde dava para fazer as grandes plantações de produtos tropicais. Enfim, meu Deus do céu, eu morri! Vídeo. Se você gostou, eu vou convidar você para se inscrever no canal, vai aparecer um botãozinho aí de inscrição, assistir os outros vídeos, dar suas ideias, deixar seu comentário, tá? Vou convidar você também para seguir a gente, conhecer o perfil lá no Instagram, histórica_Ana. Beijo, até a próxima, tchau!